Jesus amado, da morte foi ressuscitado. Após 3 dias, Jesus amado, da morte foi ressuscitado. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com o outro 183. E após esse louvor, o presbítero Denilson estará fazendo a leitura. Denilson. Da sepultura para o céu Jesus voltou, depois que o pecado aniquilou. Com grande poder foi quem ressuscitou, e liberdade aos presos proclamou, tremendo a terra o saudou, porque da morte se levantou, ressuscitou, ressuscitou, e para o céu Jesus voltou, mas voltará também de lá, e nesse mundo então reinará. Em riso e o prantos o discípulo se tornou, pois vivo Cristo se apresentou. A Galileia ordenou, e a promessa santa revelou. Poder do alto eu vos dou, pois a meu Pai te louvou. Ressuscitou, ressuscitou, e para o céu Jesus tornou, mas voltará também de lá, e nesse mundo então reinará. Jesus a sua vinda divina levantou, abençoar os servos que salvou, e triunfante para o céu tornou, e uma nuvem logo ocultou, mas a promessa lhe deixou, eis que convosco para sempre estou. Ressuscitou, ressuscitou, e para o céu Jesus tornou, mas voltará também de lá, e neste mundo então reinará. Sentado à destra de Deus Pai, Jesus está, por sua esposa suplicando já. E o mundo disso não pode tocar, porque não vê a luz que brilha lá. Muito breve Cristo voltará, mas só o céu ao céu levará. Ressuscitou, ressuscitou, e para o céu Jesus tornou, mas voltará também de lá, e neste mundo então reinará. Amém? Graças a Deus, né? Pelos louvores, 3 louvores. Agora eu passo a palavra para o evangelista Moliel, que ele dirigiu para prosseguir com o culto. Meus irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém? Você está feliz com Jesus? Nós estamos felizes com o Senhor nesta noite, porque mais um dia de vida Ele nos concedeu. E estamos aqui para louvar e adorar o teu santo e bendito nome. Amém? Os nossos irmãos que estão em casa, que Deus abençoe a cada um, recebam também a paz do Senhor nesta noite. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos, por gentileza. Vamos fazer uma oração, a oração da fé, neste momento. Eu recebi
nesta tarde uma mensagem do irmão Renato, filho da nossa irmã Roseli, dizendo que a irmã Roseli está com um problema, parece que na visão, né? Vamos orar pela serva do Senhor, pedindo para que o Senhor venha alcançar. Eu não entendi, eu não li muito bem a mensagem, muitas mensagens que a gente recebe, mas parece que ela tá internada, irmãs, ou não? Está internada, né? Isso. A irmã está até internada. Então, vamos orar para que o Senhor alcance a sua serva neste momento, trazendo a ela cura, né? Eu também peço oração pelos irmãos, para os irmãos, por uma jovem ali da Zona Sul, chamada Gisele, que está com lúpus, né? Gisele foi diagnosticada com lúpus, e eu peço, assim, as orações dos irmãos, para que o Senhor venha alcançar esta serva do Senhor. Alguém mais, meus irmãos? Silvana, sobrinha do nosso irmão presbítero Benjamin, lá de Recife, que está com um problema na coluna. Vamos orar pela Silvana. Alguém mais? A irmã Isabel, vamos orar pela nossa irmã Isabel Fidelis. Pois não? Qual o nome dela, irmão Vantur? Elisane? Vamos orar pela Elisane também. Não nos esquecendo dos nossos irmãos, nossa irmã Hilda, nossa irmã Luzia, todos os nossos irmãos que sempre nós estamos ligados em oração. Eu quero pedir para que o irmão presbítero Fidelis faça essa oração por nós, neste momento, apresentando todos os pedidos, tá, que foram feitos, apresentando todos os servos do Senhor neste momento. Amém? Glória a Deus. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Então vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Senhor Deus, apresentamos agora, Senhor, esses pedidos de oração, ó Deus, nas tuas mãos, Senhor. Senhor Jesus Cristo, visita agora, meu Deus, a irmã Roseli agora, Deus, naquele hospital. Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Entra, Senhor, com providência nesta noite, ó Deus, dando saúde, Senhor, para a tua filha, meu Pai. Ó Jesus, queridos, toca, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés agora, meu Deus. Meu Senhor, cuida, Senhor, da visão da tua serva nesta noite, meu Pai. Abençoa, Senhor, a vida dela, Senhor. Senhor Jesus Cristo, apresentamos, ó Deus, ali, meu Deus, todos os pedidos, Senhor. Senhor Deus, que o Senhor entra com providência neste lugar, meu Pai. Ó Deus, eu te agradeço, Senhor. Tenha certeza, meu Pai, que o Senhor está visitando cada vida nesta noite. Meu Senhor Jesus Cristo, amado, abençoa, Senhor, também, ó Deus, cada irmão, meu Deus, que se encontra aqui neste lugar, Senhor. Visita as famílias em casa também, meu Deus. Abençoa a vida deles, meu Pai. Dai saúde, Senhor, para cada um, meu Deus, neste lugar. É o que eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe nosso irmão Fidelis. Meus irmãos, vamos cantar mais um louvor para nós recolhermos os dízimos e as ofertas. Irmã Sheila, tem um louvor aí, irmã Sheila? Cantora da igreja. Vamos ouvir a nossa irmã Sheila louvar a Deus com o hino. Enquanto isso, nós vamos recolher dízimos e ofertas. Os irmãos se assentem um pouquinho e logo mais nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém?
Só da igreja com a paz do Senhor, amém? Gemidos que palavras não podem explicar, elevo ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Aleluia. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Aleluia, Jesus. Eu te louvo, Jesus, porque tu és maravilhoso, Senhor. Sem a sua presença na minha vida eu não consigo, Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus, por este momento estar aqui, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Oh, Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a sua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero o seu poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar.
consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar, neste lugar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe a irmã Sheila, esse louvor maravilhoso da parte do Senhor. Meus irmãos, fiquem em pé, por gentileza, por reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo ao irmão Timóteo. 2 Timóteo, capítulo de número 4. Segunda Timóteo, capítulo de número 4. Deus é maravilhoso e está no nosso meio. Eu vou ler e os irmãos acompanhem. Amém? 2 Timóteo, capítulo 4, diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, resguarda, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amoentarão para si doutrinas conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Versos 6, 7 e 8 diz assim: Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça, a campainha está aí, guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém? Podeis assentar, adorando ao Senhor. Irmãos, hoje é um culto de doutrina. Eu queria meditar brevemente com os irmãos nestes versos que nós lemos, especificamente o verso 6, 7 e 8. É bem sabido de algum dos irmãos que a segunda carta do apóstolo Paulo ao irmão Timóteo foi o último registro de Paulo escrito. Esta foi a última carta que Paulo escreveu antes de morrer. Paulo estava na sua segunda prisão em Roma. Paulo ficou preso a primeira vez, mas a sua prisão foi uma prisão domiciliar. Então, ele ficava recluso em sua casa sem poder sair. Mas a segunda prisão de Paulo em Roma foi uma prisão muito mais pesada, né? E Paulo entra nessa prisão com a convicção, a certeza de que ele não sairia dali com vida. Então, esta carta, ela tem uma conotação de despedida, porque são as últimas palavras de um homem. E sempre as últimas palavras de alguém marcam eternamente nas nossas vidas. Nós sempre vamos lembrar de alguém
relacionada à última conversa que nós tivemos. Eu ainda me lembro que eu, aos meus 14 para 15 anos de idade, quando eu perdi a minha avó, que dorme no Senhor, e as últimas palavras da minha avó para mim foram a de que eu seria alguém usado nas mãos de Deus. Eu, querendo ingressar no esporte, pedindo para minha avó orar, porque eu faria um teste, né, em uma escola de futebol, e a minha avó olha para mim e diz assim: filho, a avó vai orar por você, mas não é isso que Deus quer para ti. Deus quer fazer de você um ministrante da sua palavra. E eu lembro até hoje que aquelas palavras, elas marcaram a minha vida. E por muitos e muitos anos, eu fiquei com aquilo como se fosse algo muito de Deus e algo que eu teria que fazer porque foram as últimas palavras de alguém muito importante na minha vida. Então, as últimas palavras de alguém marcam a nossa história. Alguém que saiu, algum parente, algum amigo, algum conhecido, que já dorme no Senhor e não está entre nós, sempre nós vamos lembrar das suas últimas palavras. As últimas palavras do apóstolo Paulo estão descritas nesta carta. Ele escreve ao seu filho na fé, Timóteo. A carta tem uma conotação de despedida, mas não uma conotação de tristeza. O que me alegra lendo esta carta é que é de um homem que está se despedindo da vida, mas não com tristeza. Lembrando que Paulo está sozinho. Nesta mesma carta, ele vai dizer que alguns irmãos haviam o abandonado. E que no seu primeiro tribunal, ninguém foi o assistir como testemunha. Paulo diz neste mesmo capítulo. Então, alguém que está morrendo sozinho em uma prisão, sem ninguém ao seu redor, consegue ainda, dentro de si, escrever uma carta de incentivo para Timóteo, que era o seu filho na fé, dizendo algumas palavras de conforto e que, principalmente, era para ele continuar o ministério que Deus havia confiado nele. O que mais me impressiona é que Paulo poderia ter escrito esta carta se lamentando de um monte de coisas, se lamentando dos açoites que ele havia levado, se lamentando das perseguições que ele havia sofrido. Mas ele não assim o faz, mas muito pelo contrário. Ele começa a incentivar o irmão Timóteo a continuar o ministério que um dia foi confiado em suas mãos. Então, ela tem uma conotação de despedida, porém não de tristeza. Então, Paulo tem muito a nos ensinar nesta carta, e eu convido os irmãos a lerem esta carta de Paulo. A primeira e a segunda são cartas fantásticas de Paulo ao irmão Timóteo. Esta carta foi escrita entre o ano 64 ou 65 depois de Cristo, tá? Quando o povo de Deus já estava sofrendo uma grande perseguição. Então, Paulo, vendo já isso, escreve esta carta a Timóteo. Mas, especificamente nos 3 versos que eu citei para vocês, o verso 6, o verso 7 e o verso 8, tem muito a nos ensinar. Porque Paulo faz aqui um balanço da sua vida entre o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Alguém que se despede da vida faz um balanço de como foi a sua vida, de como está sendo a sua vida naquele exato momento e, principalmente, como que vai ser a sua vida no futuro.
E ele inicia pelo passado. No verso 7, acompanhe comigo, no verso 7, diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Todas essas palavras aqui estão no passado. Combati o bom combate. E o que eu vejo interessante na vida de Paulo é que ele faz sempre analogia à nossa vida cristã como se fosse uma batalha, uma guerra. Paulo alerta aos irmãos, a igreja de Éfeso, no capítulo 6, dizendo que nós não temos que brigar ou lutar contra a carne e o sangue, mas contra as potestades, contra os principados. Paulo começa a falar ali que nós estamos vivenciando, quando nós aceitamos a carreira cristã, nós vivenciamos uma batalha diária. Nós estamos em uma guerra essa que não é física, mas é uma guerra e uma batalha que é espiritual. Quando aceitamos a Jesus, passamos a conviver com batalhas espirituais diárias e que precisamos estar fortalecidos em Deus para que a gente possa vencer. E em uma guerra, numa batalha, nunca nós vamos estar o tempo todo perdendo ou o tempo todo vencendo. Há momentos de alento na batalha. Há momentos de pausa na batalha. E Paulo fala aqui, principalmente, eu combati o bom combate. Ou seja, a analogia de Paulo em relação ao combate da vida cristã, ele tem como algo bom. O que nos ensina, meus irmãos, que existem combates, guerras e lutas que nós lutamos o tempo todo, que não são boas. Paulo está dizendo assim: eu gastei a minha energia, eu me fiz gastar pelo evangelho em algo produtivo, em algo bom. As minhas energias e forças já foram, mas foi em algo positivo. E quantas pessoas no nosso meio que se dedicam a batalhas, a combates que não têm sentido nenhum. Já viu pessoas que estão fadigadas, cansadas, mas a luta dela não tem sentido, porque ela está correndo atrás de algo que não tem sentido espiritual nenhum. Deus está nos alertando através deste ensinamento e desta palavra, de que o nosso combate, a nossa guerra, a nossa luta, tem que ser algo positivo, algo produtivo. Para que quando a gente chegar no final da nossa vida, a gente venha olhar para ela e falar: o que as energias que eu gastei foram em coisas positivas. Foram em combates que iam me levar para algum lugar. Existem pessoas que lutam o dia inteiro, pessoas que brigam o tempo todo por combates que não vão levar eles a lugar nenhum. Existem pessoas brigando na internet, discutindo entre outras pessoas por causa de política, por causa de visão política, por causa de questões que não nos dizem respeito ao reino em que fomos chamados. Mas o Senhor está nos alertando nesta noite, através desta palavra. Nós estamos diante de uma batalha, e esta batalha tem que ser positiva e produtiva para a nossa vida. Combati o bom combate. É um soldado que se orgulha daquilo que fez. É um soldado que olha para trás e vê que tudo que ele fez surtiu efeito. Porque depois de milhares e milhares de anos, nós estamos falando deste homem aqui. Muitos de nós
Podemos julgar as pessoas pelo que elas têm, possuem ou podem dar aos outros. Mas este homem que morreu sozinho, abandonado, pobre, tem muito a nos ensinar espiritualmente falando. Combati o bom combate. Acabei a minha carreira. Eu guardei a minha fé. Acabei a carreira. Aqui é a visão de um atleta que está correndo e chega na sua linha de chegada, dizendo, eu cheguei ao meu objetivo final. Mas, Paulo, você está sozinho, mas eu cheguei no meu objetivo final. Mas, Paulo, você está preso, mas eu consegui chegar no meu objetivo final. E qual objetivo final é esse? É viver uma vida regrada no Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o propósito de Deus para nós. E Paulo conseguiu viver isso. E nesse combate diário que nós temos, nesta guerra diária que nós temos, eu falei para os irmãos que nós não estamos o tempo todo combatendo. Em guerra não existe um lado que está o tempo todo se defendendo e outro lado que está o tempo todo atacando. Existe um pouco de alívio nesta guerra que nós estamos e vivenciamos todos os dias. E este alívio é só Jesus que pode dar. E o alívio está em Mateus, capítulo 11, e o verso 28. Abra sua Bíblia comigo. O alívio que só Jesus pode dar. Mateus, capítulo 11, verso 28, que diz assim, porque muitas vezes nós estamos cansados do combate, da batalha, mas diz assim, vinde a mim, todos os que estáis e eu vos... Nós sempre recitamos este versículo aqui para pessoas que não são crentes. Mas este versículo aqui, quando Jesus coloca ali todos, não está especificando que é apenas não crente, mas está englobando todos os que estão cansados e oprimidos. Existem muitos crentes no nosso meio que andam cansados e oprimidos no meio da batalha. Mas a palavra de Jesus para nós é essa nesta noite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Oh, aleluias! Há alívio de Deus para as nossas vidas, meus irmãos. Nesta vida de combate, de batalha, nós não vamos estar no combate o tempo todo, mas haverá momentos de alívio e de descanso para nós aqui. É o que Jesus está falando. E ele diz no verso 29, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Aleluias! O combate está muito intenso, a batalha está intensa, mas Jesus tem alívio para nós aqui nesta noite. Ele está dizendo que tem alívio para a tua alma. Ele está dizendo que ele tem descanso para a tua alma. Descanse nesta noite nas asas do Onipotente, porque só ele é capaz de nos dar o descanso e o alívio que nós precisamos na caminhada da vida. Descanso. No meio da batalha, existe momento de pausa, porque senão ninguém aguenta, ninguém consegue resistir. Existem momentos de pausa, e esses momentos de pausa é o alívio que só Jesus pode nos dar. Ele está conosco. Deuteronômio, capítulo 31, e o verso 8.
Olha lá. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. O que faz Paulo ter a convicção de que fez a coisa certa, mesmo que na nossa visão ele pudesse estar sozinho, abandonado, sem ninguém ao seu redor para te ajudar, na verdade, Paulo sabia muito bem quem estava ao seu lado. Era o Senhor Jesus, que não abandonou Paulo em nenhum momento. E aquele Senhor Deus que não abandonou Paulo em nenhum momento é aquele que não vai nos abandonar. No momento da caminhada cristã, no momento desta guerra que nós estamos vivendo, que é uma guerra diária, o Senhor é aquele que não nos abandona. Deus te trouxe aqui e me trouxe aqui para dizer que Ele é aquele que nos acompanha nos nossos momentos de fraqueza, nos nossos momentos de aflições, nos nossos momentos em que nós achamos que não vamos conseguir. Ele é o nosso ajudador e está conosco todos os dias. É promessa dele para as nossas vidas. Ele não vai nos desamparar. Mas fulano me desamparou, ciclano me desamparou, mas o Senhor é aquele que não desampara ninguém. E não existe melhor companhia do que a companhia de Jesus na nossa vida. Não existe melhor companhia. Jesus não usa de falsidade. Jesus não é aquele que nos abandona. Ele está conosco todos os dias. Quando você se sentir sozinho, é só clamar pelo nome dele, que ele vai estar pronto para te socorrer. Aonde você estiver, em qual lugar que você estiver, em qualquer circunstância que você tiver, o Senhor Jesus é o nosso melhor amigo e companheiro, que pode solucionar os nossos problemas e nos ajudar no meio da batalha. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. Então, combati o bom combate. Ele está traçando a vida dele no passado. Mas ele vai falar agora da vida dele no presente, no verso 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Irmãos, é como se Paulo soubesse o dia e a hora que ele iria partir para o Senhor. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora que nós iremos partir para o Senhor, de forma individual ou de forma coletiva. Mas eu quero te trazer uma reflexão nesta noite. Se hoje fosse o último culto que você participasse, se hoje fosse o seu último dia de vida, qual seria o balanço da vida que você vive, que você faria? Qual seria o balanço da sua vida até hoje? Existem pessoas que, se soubessem que estariam sentenciadas à morte, sairiam daqui correndo e pediriam perdão para um monte de gente. Existem pessoas que sairiam daqui e iriam se reconciliar com um monte de gente. Teria pessoas que fariam um monte de coisas que não fazem agora. Mas nós não sabemos o dia e nem a hora. Então Deus está falando conosco. Tem algo para fazer? Tem alguma pendência na sua vida? O momento é hoje. Porque nós não sabemos o dia da nossa partida. Alguém que está... O que me encanta no apóstolo Paulo é que, como alguém que está sentenciado à morte, consegue ainda unir forças para escrever uma carta para um irmão da igreja. Talvez muitos de nós aqui, o que mais nós não queríamos era ver ninguém, era falar com ninguém, era incentivar ninguém. Me deixa aqui só, eu não quero saber de ninguém, eu vou morrer mesmo. Nada faz sentido. Mas para Paulo, tudo fazia sentido.
quando o reino que nós estamos inseridos é o reino dos céus. E mesmo morrendo, tendo ali a sua sentença, Paulo ainda fala para Timóteo: Timóteo, pregue a palavra, Timóteo. Olha o que Paulo está falando. O que Paulo está falando são tempos em que nós estamos vivendo. Porque virão tempos em que muitos desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério. Porque virá um tempo em que muitos não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontarão para si doutrinas conforme as suas próprias concupiscências. É o que nós estamos vivendo hoje. Como é que alguém que está morrendo ainda se preocupa com a igreja de Cristo? Então ele está falando do presente. Eu já estou sendo oferecido em sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. E ele faz esse balanço dessa vida, mostrando ao seu filho Timóteo. E Deus está nos alertando nesta noite para que a gente possa fazer um balanço das nossas vidas. Se há alguma pendência, que façamos hoje. E não deixamos para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Existe uma carta escrita pelo esposo da aeromoça do avião da TAM, que colidiu ali no prédio da TAM em 2009. E a carta do esposo desta moça é uma carta emocionante e comovente, porque ele fala assim: se eu soubesse que seria o último dia, eu teria te abraçado. Se eu soubesse que seria o último dia, eu teria falado que eu te amo. Se eu soubesse que seria o último dia, eu teria feito tudo diferente. Nós não podemos esperar o último dia, porque este último dia nós não sabemos. Deus está nos avisando. Não vamos deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Há pessoas que precisam se consertar, então se conserte hoje. Há pessoas que precisam pedir perdão, então peça perdão hoje. Há pessoas que precisam orar mais, então comece a orar hoje. Há pessoas que precisam buscar mais a Deus, então comece a buscar hoje. Porque o amanhã é algo que não nos pertence. Se existe algo que está fora do nosso alcance, é o amanhã. Então, nós não podemos deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Faça um balanço da sua vida. Culto de ensino é assim, não precisa ter manto. Mas a palavra precisa entrar no nosso coração. Se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você faria de diferente? É o que Paulo está fazendo. Porque Paulo aqui não está fazendo nada de diferente do que ele sempre fez. Meus irmãos obreiros, nada. Ele está fazendo alguma coisa diferente aqui do que ele sempre fez? Está fazendo exatamente tudo o que ele sempre fez. Ele está falando do seu presente. Ele falou do seu passado. Mas nós vamos entender no verso de número 8, por que Paulo se define desta forma. Porque Paulo, no verso de número 8, ele vai dizer assim: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Oh, aleluias! A maior certeza do crente tem que ser o céu. A maior convicção e certeza de um crente precisa ser o céu.
Se o céu não é um alvo para nós e uma certeza e uma convicção de fé, nós estamos no lugar errado. Paulo passa tudo o que ele passa, sofre tudo o que ele sofre, porque ele tem uma certeza. Mais do que certeza, é uma convicção. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada. Ou seja, tudo que eu passei aqui, eu sei que existe algo muito maior para mim do outro lado. Porque Deus me assistiu em todas as minhas fraquezas, a qual o Senhor, justo juiz, Paulo fala de justiça 2 vezes, coroa de justiça e o Senhor, justo juiz. Ou seja, ele estava sendo julgado por algo injusto. Acima de tudo, alguém que está sendo morto por algo injusto, está na cadeia por algo injusto, ele fala, eu vou morrer, mas eu sei que aqui eu não tenho justiça, mas aonde eu vou, lá eu terei justiça. Oh, meu irmão, Deus não nos chamou para ter carros importados. Deus não nos chamou para ter mansões. Deus não nos chamou para sermos famosos. Deus nos chamou para nos santificar aqui na terra, para que o dia que a trombeta tocar, nós subirmos com ele lá para o céu. Essa é a maior certeza do crente. E o céu precisa ser uma realidade na nossa vida. Eu sei que pregar sobre o céu não dá muito barulho. Não traz muitas pessoas para o culto de ensino. Não faz muitas pessoas falarem em línguas estranhas. Mas o céu é uma realidade que precisa ser pregada. O céu é real e é uma realidade que precisa ser pregada. Desde agora, meu irmão, por aqui, nós passamos por lutas, batalhas, pelejas, injustiças. Quantas injustiças que nós sofremos todos os dias e vemos pessoas passar. Mas haverá um dia, porque a Bíblia diz que o Senhor descerá como juiz, e ele julgará as nações da terra. O Cordeiro que subiu descerá como juiz, julgando todas as nações da terra. Então, toda e qualquer tipo de injustiça naquele dia será julgado. E eu e você que vivemos na verdade, que estamos na verdade, seremos resgatados pelo Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você saia daqui pensando nisso. Porque esta carta é um verdadeiro testamento deixado pelo apóstolo Paulo. Se você tivesse que deixar uma carta para alguém na despedida da sua morte, o que você deixaria? Lamento, tristeza, choro, angústia? Ou você deixaria uma vida de alegria? Uma vida de alegria vivida nas mãos do Senhor. Se existe algo que nós não podemos perder, irmãos, é tempo de vida. Porque o tempo que se foi hoje, a gente não se recupera amanhã. Eu vi o testemunho do irmão Flávio uma vez, na escola dominical, falando que ele se converteu um pouco até tarde, né? Mas quando a gente perde muito tempo, a gente tenta correr atrás do tempo que a gente perdeu. Deu para entender? Quando a gente perde muito tempo, a gente tenta correr atrás do tempo que a gente perdeu, só que aquele tempo não volta mais. Mas existe um tempo, que é hoje, que pode ser vivenciado da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível é nos pés do Senhor. O Senhor que te quer junto dos pés dele. Porque nós não sabemos o dia da nossa partida. Amém? Fique de pé.
Apocalipse capítulo 21 diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Esta é a maior promessa de Deus para nós. Haverá um dia que não teremos mais pranto, nem choro, nem dor. Tudo que nós passamos aqui um dia passará, porque Deus fará tudo novo nas nossas vidas. Soberano e eterno Deus, Pai nosso que estás nos céus. Oh Deus, o Senhor é maravilhoso. Obrigado, ó Deus, pelos momentos que passamos na tua casa, na tua presença. Só tu sabes, ó Deus, como cada um de nós passamos o restante da semana, como passamos este dia, como chegamos até aqui, ó Pai. Só o Senhor assim o sabe. Mas eu sei que o Senhor falou com os teus filhos, assim como falou comigo através desta palavra, nos alertando, ó Deus, de que o teu reino é o principal alvo das nossas vidas. Ó Pai, eu quero sair daqui mais crente, Jesus. E eu quero que os teus filhos também saiam daqui mais crentes, mais confiantes, ó Deus, no céu. O céu que o Senhor preparou para nós, para aqueles que serão, ó Deus, os teus filhos para sempre. Pai, renova as nossas vidas nesta noite. Alcança-nos, ó Pai. Se estiver alguém fraco, ó Deus, enfraquecido no meio da caminhada, da jornada, que o Senhor possa fortalecer as nossas baterias espirituais nesta noite, nos fazendo, ó Deus, reconhecer que somos teus e que é um caminho sem volta. Ó Deus, este caminho é um caminho sem volta, a qual o Senhor preparou para nós. Ó Deus, abençoe a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão. Visita, Senhor, a cada um dos nossos irmãos que estão em casa. Ó Pai, cada um dos irmãos que estão enfermos, a qual já foi orado nesta noite. Que o Senhor possa visitar a cada lar, a cada família, a cada coração, e que a tua palavra, que é tua, que não é minha, que não é do ministério, que não é do pastor, mas que é a tua palavra, Senhor, possa alcançar os corações, as vidas, as mentes, ó Deus, de forma com que amanhã nós venhamos acordar pensando no céu, conforme que amanhã, Senhor, nós venhamos acordar pensando em ser crentes melhores, pensando em ser pessoas melhores. Ó Deus, transforma a nossa vida, muda, Senhor, o que precisa ser mudado. Ó Pai, entra onde precisa, ó Deus, ser modificado no nosso ser, no nosso íntimo, para que possamos, ó Pai, viver o evangelho verdadeiro de Jesus Cristo, que é renúncia, Senhor, que é passar por privações muitas vezes, mas é também ter alívio do céu para as nossas almas.
e para o nosso coração. Ó Pai, visite a cada irmão que aqui está, ó Deus, dando a eles, ó Pai, refrigério na alma, alegria no coração, de saber que um dia vai morar com o Senhor no céu, na glória, que o Senhor preparou para nós. Oh, Espírito Santo, nos ajuda na caminhada cristã todos os dias das nossas vidas. É o que nós te pedimos, Senhor, crentes e certos da tua vitória e da tua resposta. Muito obrigado, Senhor. Amém. 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 Vamos continuar orando pela nossa irmã Esther. Amém. Irmã Esther, vamos orar pela serva do Senhor. No final do culto, vem aqui. Vamos ungir a irmã, tá bom? Vamos ungir a serva do Senhor. E vamos continuar orando uns pelos outros, irmãos. Carregando as cargas um dos outros. Assim é o que a Bíblia nos ensina, tá bom? Hoje é você que precisa, amanhã pode ser eu. Então, é isso que a Bíblia nos ensina, carregar os fardos um dos outros. E é muito ruim estar doente ou ter alguém na sua casa doente. Eu sei o que é passar por isso. Passar por noites em claros, com pessoas da família, doentes, enfermos. Então, nós precisamos ter esse sentimento, né, de se sentirmos na pele do outro, né? E orarmos para que o Senhor venha alcançar os nossos irmãos. Amém? Então, nós vamos orar por todos os irmãos, continuar orando, né? Queria pedir para que o presbítero irmão Flávio empreitasse a bênção apostólica neste momento. E lembrando os irmãos que sexta-feira nós temos culto de oração, tá? Vem orar, irmãos, vem orar. Eu fico, às vezes, incomodado quando eu não consigo vir aos cultos dia de semana, né? E você que tem a oportunidade, venha, né? Venha. Às vezes a gente está no trânsito, está voltando, e a gente fala, meu Deus, os irmãos estão orando. Senhor, abençoa, nos ajuda para que a gente possa também estar com os nossos irmãos, porque é muito bom estar aqui na casa do Senhor. Na casa do Senhor há alegria, né? Deus nos aviva, nos alegra o nosso coração. Aí a gente encontra um irmão que dá a paz do Senhor, tão feliz, e que aquilo renova a nossa alma. Então, irmãos, igreja é algo muito bom. É bom estar aqui com os irmãos, tá? Então, sexta-feira tem culto de oração. Domingo, próximo domingo, às 9h da manhã, Escola Bíblica Dominical. Venha, meus irmãos, tá? O assunto está sendo muito bom, tanto para os jovens quanto para os irmãos adultos, tá? Então, venha aprender a palavra do Senhor, tá bom? A palavra do Senhor é o que nos fortalece, tá bom? Então, venha participar da escola dominical e às 18h, culto com a família, tá bom? Deus abençoe a cada um dos irmãos. Paz, Senhor, irmãos, estendam as mãos para a bênção. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um. E aquele que está saindo daqui desta noite abençoada diz: vão em paz, irmãos, e que a paz do Senhor vos acompanhe.